Tá? Mais um dog box preto. Queimei umas coisas lá no lote. Aí ficou a cinza e ele tá deitando lá. Situação. Tá com o rosto todo escurecido. Livre. Eu estava vendo um conteúdo de manejo, de adestramento, adestrador profissional. Não vou falar nome e etc, porque a intenção aqui não é expor, principalmente profissionais. Mas nesse contexto aqui eu preciso fazer um comentário. Talvez o áudio vai ficar meio ruim porque tá ventando bastante. E eu lembro de alguns vídeos que fica tipo chiando. Mas o conteúdo do canal é desse modelo aqui mesmo. Aí tinha um dog, que eu também não vou falar a raça. Ele como que adestrou o dog. Dog agressivo. E ele fez um manejo para conter a agressão do animal. Eu não vi esse treinamento dele, eu não vi esse manejo. Mas esse vídeo era das pessoas indo lá e mostrando o dog calmo. Deixando colocar a focinheira, que ele não deixava. E tudo mais. Aí a princípio assim, eu pensei top, dog desse tamanho aí, desse porte, com essa pegada aí, e agora o dog tá tranquilo, top. Aí eu fui assistindo ali e ouvindo. Aí o adestrador foi pegar o animal. Rapaz, o cachorro tava com tanto medo. Quando os donos foram passar a guia para o adestrador, eu percebi, qualquer pessoa perceberia, mas às vezes passa batida assim por algumas pessoas. O dog tava com medo dele. O dog colocou os rabos entre as patas traseiras e correu para debaixo das pernas, como que para debaixo das pernas da mulher, que era um casal, o dono do animal, um homem e uma mulher. Quando ele foi pegar o dog, que os donos foram passar, que o dog tava na guia com o homem, né? Quando ele foi passar a guia pro adestrador, o cachorro se encolheu todinho. E nesse momento eu lamentei, porque um dog daquela raça, daquela pegada, se encolher todo daquela maneira é muito feio para um dog de guarda. Ele é um dog de guarda. O dog se encolheu todinho, com medo, não querendo ir para ele. Eu pensei do invasor, de um ladrão, de alguém que for fazer ameaça contra a residência, contra os donos, e o dog ali naquela postura, ou agressão de outro animal. Me veio assim à mente, ainda me vem ainda à mente. Não estou falando que aconteceu, mas eu pensei, esse animal apanhou. Esse dog, ele apanhou. Porque o medo que o animal tava ali foi como de um animal que fosse espancado. Tem um dog aqui próximo de onde eu moro, que ele tem isso. Você chegar perto dele, ele tá todo amedrontado. E eu sei que ele apanhou bastante.
que o dono dele bateu bastante nele quando fazia algo que o dono não queria, mas o dono não ensinou o que queria. Aí castiga o animal, pelo animal está sendo o animal, está naturalmente exercendo a sua função, o seu instinto. Aí a pessoa castiga o animal por estar sendo um animal. O animal não recebe educação, não recebe adestramento. O animal tem um comportamento adequado para o instinto dele. A pessoa que está cuidando do animal pensa que é errado, o animal está agindo daquela maneira e castiga o animal com brutalidade, agressividade. E fica por ali mesmo, não traz manejo, não traz nada. E o animal foi crescendo amedrontado das pessoas. E é um dog top, de linhagem top. Foi comprado até fora do Distrito Federal, caro. Mas pedigree não substitui, genética não substitui um bom adestramento, um bom condicionamento do animal. Quando eu vi aquele animal se enfiando no meio das pernas da dona, já me veio esse pensamento: esse animal ele apanhou. O camarada adestrou o cachorro, espancando o cachorro para conter a agressividade do animal. E acabou estragando a guarda do animal, a função do animal. Eu já comentei em outro conteúdo, em uma parte de algum vídeo, que quando você vai fazer manejo com um animal de guarda e proteção, se você quer manter a função de guarda e proteção do animal, e você quer domesticar o animal para uma boa convivência com você e com as pessoas, com outro dog, é importante o adestrador fazer esse manejo, conter o animal, mas sem deixar o animal amedrontado. Porque pode, geralmente estraga a guarda do animal, a não ser que os donos queiram assim. As pessoas não importam do animal fazer a função, que para mim também é maus tratos. Você tirar a função, tirar o instinto do animal, para mim é maus tratos. Eu acredito que você deve direcionar o instinto do animal, a função de guarda e proteção dele, para o momento adequado. E quando não, ele está na dele, tranquilo. Mas se precisar, ele aciona ali o seu drive de guarda territorial, pessoal, etc. Agora, matar a função do animal, isso o próprio adestrador, mas pode ser que os donos queiram assim um animal. Para mim, tá castrando o animal, tirando as forças do animal. E eu não curto nem o adestramento físico, no contexto de castrar o animal. Pessoas que castram o animal, aconselham castrar o animal para inibir a agressividade do mesmo, para que ele não produza mais testosterona. Tem vários dogs que mesmo castrados, ele ainda exerce agressividade, porque está no psicológico do animal. Tem adestradores que adestram o animal agressivo sem castrar. Agora há dogs que não é para todos. Tem pessoas que não tem nem manejo com dog pet, dirá com dog de guarda e proteção, dirá um dog de guarda e proteção com dominância, dirá um dog de guarda e proteção com dominância acentuada. Então a pessoa não pode ter esse tipo de animal. A pessoa tem que ser habilitada para ter um tipo de animal, um tipo de dog. Eu já fiz um conteúdo sobre que as pessoas deveriam ser habilitadas para conduzir certos tipos de dog. Até pet, muito mais ainda de guarda e proteção com dominância acentuada. Você vai tirar a carteira de um certo tipo de automóvel, é uma carteira. Outro tipo de automóvel é outra carteira. Há requisitos para dirigir um automóvel maior, uma carreta e etc. A mesma coisa um dog com dominância acentuada, é como uma carreta. A pessoa tem que ser habilitada para tal, tem que ser aprovada para conduzir aquele automóvel e tem que ser conduzida para conduzir um certo tipo de animal. Atenção, senta, fica,
Senta. Livre. Tô dando livre, eu não tô dando busca, porque eu tô aqui falando sobre esse assunto, eu não vou ficar pegando bolinha e etc e tal. Agora. Então a pessoa precisa ter condição de conduzir um automóvel, conduzir um animal, tem que ser habilitada para tal. Aquele bicho lá, ó, aquelas máquinas lá, ó. A pessoa tem que ser habilitada, ó, para conduzir um maquinário daquele ali, ó. A mesma coisa um dog com dominância acentuada, porte médio, porte grande. A pessoa tem que ter uma capacidade para conduzir aquele animal. Se não tem, é melhor não ter. Se não for aprovado, é melhor não ter aquele animal, porque aquele animal vai ser reprovado no manejo de rua, do dia a dia. Para mim foi bem estranho aquilo. E ele, olha o dog buscando proteção e etc. Ele quis falar que aquilo ali era como se fosse o contexto humanizado, né? O dog buscando proteção nos donos, mas aquilo ali não é contexto humanizado não. Aquilo ali foi um manejo, o adestramento, entre aspas, que o dog recebeu para não ser agressivo, não exercer agressividade. E o dog amedrontado com o adestrador. O dog com medo da pessoa que o adestrou. Ali foi usada força excessiva física, se é que foi dessa maneira. Esta foi a minha impressão no manejo. Baruque, para cá! Para mim ali acabou com o animal. E olha que depois que a pessoa traz um tipo de trauma desse, principalmente adestrador, ele tá caçando a bolinha. Para tirar depois é difícil, viu? Para o dog criar coragem, é como dizem na linguagem dos adestradores profissionais que fazem manejo de guarda e proteção, quebrou o animal. Algumas pessoas, quem sabe, tem um dog até bom na função, mas vai fazer o manejo de guarda e proteção, aí pega uma pessoa, amarra um pano no braço, uma toalha, e fica provocando o animal, não sabe fazer a figuração, e quebra o animal. Baruque! Aí uma vez que quebra o animal, ele cria medo do combate. Para tirar esse medo é complexo, viu? Pelos que os profissionais falam, então a pessoa deveria contratar alguém que saiba fazer esse manejo de figuração com o animal, para extrair o melhor do animal, não matar o que ele tem, não destruir o que ele tem. Contexto de figuração, de adestramento de guarda e proteção, principalmente na figuração, é você levar o dog ao 100% dele. Agora o dog tem 70%, a pessoa mata e ali deixou 0% o animal. O dog não devia ter medo do adestrador. Quando você vai fazer manejo com animais, ainda que não seja de guarda e proteção, o animal não deve ter medo de você. Por isso que tem alguns vídeos que eu explico algumas reações do Baruque, e eu trazendo uma técnica a qual contém o Baruque, mas não mata a função de guarda e proteção dele. Não castra psicologicamente o animal. Não mata a função do animal. O animal te obedece com alegria, com prazer, com satisfação. O animal tem prazer de te obedecer. O animal tem prazer de exercitar com você. É uma das alegrias, é uma das recompensas do animal, é os exercícios. Eu condiciono o meu animal, o meu adestramento com o animal, leva ele a entender que o exercício comigo é uma recompensa. Eu não adestro o meu dog com petisco, eu não adestrei o Baruque com petisco, nem outros que eu tive. Eu vou
alimentando a recompensa com o próprio exercício, no próprio instinto do animal. O animal tem prazer em ser o que ele é, um animal. O animal não tem prazer em ser um ser humano, como algumas pessoas pensam, tratar o animal como um ser humano e está trazendo felicidade e alegria para o animal. O animal ele quer alegria e prazer, você tratando ele como tal. Mas só que você tem que direcionar o animal para um comportamento adequado. Isso é felicidade, isso é alegria, isso é contentamento. O animal se sente feliz. Ele está olhando para mim, está olhando para a bolinha e está esperando eu chegar na bolinha e dar o chute para a bolinha para ele correr. Cuide só o movimento, ó. Ele está alegre, ó. Ó, ó. A caça. Como se fosse a caça. Solta. E pegou no alto, sem deixar cair. Isso, garoto! Muito bom, Maruque. Aqui. Busca. Busca. Traz. Traz. Atenção. Muito bom, garoto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu acredito nesse tipo de adestramento, onde você leva o animal a ter prazer com o exercício, com a obediência, ele ter prazer em ficar tranquilo quando você quer, no momento oportuno. Então, para mim, esse tipo de manejo, para o meu animal, não presta. O Baruque, ele é um dog dominante, ele é um dog de guarda e proteção, ele está dentro da função do boxe primário, original, a qual o animal foi criado para a função tal. Mas se eu fosse levar o Baruque no adestrador, eu não soubesse adestramento, não tivesse conhecimento que eu tenho, eu não gostaria de levar ele no adestrador para conter a agressão dele e matar a função do animal. Não é o tipo de manejo que eu gostaria para o animal. Eu gostaria que a pessoa levasse o dog à obediência, ao bom comportamento, mas que ele ainda continuasse dentro da função, dentro da guarda, dentro da proteção. Esse é o manejo que eu acredito. Esse é o manejo que eu transmito. Esse é o manejo que o canal WMPC Dog Box transmite. O dog precisa ter satisfação em te obedecer. Eu tenho alegria quando o meu animal me obedece, mas ele também precisa ter alegria de me obedecer. Não pode ser algo que opressor. A obediência do dog não é condicionada na repreensão do seu instinto primário no momento adequado. Eu não posso oprimir o animal no manejo. A pessoa vai fazer um manejo com o dog e oprime o animal, aí o dog obedece por opressão, por estar oprimido, com medo. Não. Eu não obedeço Deus por medo. Deus não me ensinou a obedecer por medo. Eu sei que tem as consequências da desobediência. Eu sei que tem uma consequência para quem desobedece a Deus. Mas obedecer a Deus, para mim, não é opressor. Deus não me oprime para obedecê-lo, ainda que eu saiba que há consequências na desobediência. A pessoa não pode querer uma recompensa por uma desobediência. Recompensa, geralmente, é por um bom trabalho. E quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, quando o Senhor Jesus Cristo padeceu aqui na Terra, foi por causa da desobediência da humanidade. Ele sofreu essa consequência da desobediência. Por isso foi tão doloroso. E por eu ter consciência que ele sofreu a minha consequência,
eu tenho satisfação, eu tenho alegria, eu tenho um desejo e vontade de obedecer a Deus por gratidão, por Ele ter enviado o Filho dele para morrer no meu lugar, sofrer a minha condenação. Então, para mim, não é medo, ainda que eu tenha temor de Deus, porque Deus, Ele vai punir toda injustiça que o pecador tenha, que não tenha Cristo como único Senhor e Salvador. Por quê? Porque Deus aplicou a justiça dele em Cristo, por causa dos nossos pecados. Mas quem nega Cristo como único Senhor e Salvador, vai sofrer a consequência dos seus pecados eternamente. Não é algo momentâneo, não. É eternamente. Por quê? Porque Cristo não tomou os pecados dessa pessoa. Cristo só toma nossos pecados quando nós cremos nele. Ele veio pagar o preço dos pecados de toda a humanidade. Mas nem toda a humanidade, nem todo humano vai a Cristo, aceita Cristo como único Senhor e Salvador. Aí esse ainda como que está devendo. Aí essa cobrança vai vir da desobediência. Mas não é porque Deus é mau, é a pessoa que é mau, que não se arrepende, não se converte em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Então não é Deus que está sendo mal em castigar a pessoa. É a pessoa que está sendo mal em não ter Cristo como único Senhor e Salvador. E a condenação de quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador é justa. Quem é que não quer ver um criminoso condenado, julgado, alguns até prisão perpétua, outros pena de morte, para quem comete crime contra crianças, abusos? Todos querem que aquela pessoa pague o crime. Quando você é roubado, saqueado, alguma pessoa da sua família é vítima de alguma violência, de algum abuso, uma criança sua, até criança de outro, você quer que aquela pessoa seja condenada de acordo com o crime que cometeu. Então, assim, todo pecado para Deus é um crime. E tem o seu justo castigo, a sua justa condenação. Cristo sofreu essa condenação, esse castigo, para aqueles que creem. Por isso que eles não vão ser condenados. Porque Cristo já sofreu no lugar dessas pessoas. Quem toma Cristo como único Senhor e Salvador. Agora, quem não toma Cristo como único Senhor e Salvador, ainda vai sofrer essa condenação. Porque ela negou o amor de Deus, a bondade de Deus em Cristo. Então é mais um crime. É esse crime que condena o ser humano. De negar o Filho de Deus, de negar a salvação de Deus, de não querer a salvação. É a pessoa que não quer a salvação. É a pessoa que não quer Cristo como único Senhor e Salvador. Esses acontecimentos que acontecem no mundo, essas tragédias, catástrofes, terremotos, maremotos, são pequenos sinais do juízo de Deus que está preparado para quem não se arrepender para toda a eternidade. A pior coisa não é a morte por afogamento. A pior coisa não é a morte por um acidente, por um crime. Nós vemos tragédias, nós vemos adversidades no tempo, na sociedade, guerras, maremotos, terremotos. Nós vemos acontecimentos aqui no Rio Grande do Sul. Foi-se o tempo que falava que o Brasil não tinha essas coisas. Ah, o Brasil não tem essas coisas. Tem. Todo lugar, todo país, todo estado, toda cidade, todo município, toda família, toda casa tem o seu tempo de receber o juízo de Deus. Até quem é salvo, que peca, que erra. Como Deus, que lembrando que há uma eternidade de juízo, de condenação ou salvação. Esses acontecimentos que estão no mundo inteiro, e agora com mais ênfase no Brasil, ali no Rio Grande do Sul,
É Deus mostrando que existe uma eternidade. Nós nos compadecemos de pessoas que falecem em tragédias. Mas o pior não é como a pessoa partiu para a eternidade, mas onde a pessoa estará depois da eternidade. Quando eu vejo acontecimentos assim, no dia a dia, eu penso somente na eternidade. O pior sofrimento não é o desabamento, não é estar soterrado, asfixiado por lama, por água, por fogo, por fumaça, pelo próprio sangue, dependendo do acidente. O pior sofrimento é depois dali. Quando eu vejo tragédias que trazem grande aflição e angústia, eu penso na tragédia da aflição da angústia eterna, que é a separação total e permanente de Deus. Essa é a pior. Não é ali a pessoa ter sofrido aquela tragédia. É onde ela está sofrendo a tragédia agora, para sempre. Sem Deus. Ela não está onde Deus está. Uma pessoa que não tem Cristo como único Senhor e Salvador não vai estar onde Deus está. Porque Cristo está onde Deus está. E Deus está onde está Cristo. E só podemos estar onde Deus está e Cristo está se nós estivermos crendo em Deus, no seu Filho, como único Senhor e Salvador da nossa alma. Nós vemos essas tragédias. É Deus mostrando para o mundo, especificamente agora para o Brasil, que somente Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo. O único intercessor para a salvação da alma humana é Cristo. E quando Deus mostra os seus juízos com mais força, é porque geralmente aquele lugar está negando Cristo como único Senhor e Salvador. As pessoas buscam outro meio de salvação para a alma delas. Elas fazem oração a santos. Elas fazem oração a imagem de esculturas. Ou elas não fazem oração. Eu já comentei em outros vídeos, em outros conteúdos, que fazer do púlpito palanque eleitoral, fazer campanha política no púlpito, que foi separado para louvar, honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo, traz consequências. Eu comentei também que fazer jejum sem arrepender do pecado, sem converter do pecado a Cristo como único Senhor e Salvador, também traz consequências ruins para a nação. Reuniram, na época do vírus, todo mundo devia fazer jejum. Os pastores se reunindo, aí se reunindo com as religiões para fazer jejum, para o Brasil ser abençoado por Deus. Eu fiz um vídeo e comentei, isso vai trazer coisa ruim para o Brasil. Como é que está ensinando as pessoas a fazer jejum que não é para Cristo como único Senhor e Salvador? Aí cada um da sua religião faz jejum que não é para Cristo como único Senhor e Salvador. Quando você faz jejum fora de Cristo como único Senhor e Salvador, quem está recebendo jejum são os espíritos enganadores. Eles estão recebendo mais força, mais liberdade para atuar na vida dessas pessoas, onde elas moram, família, região, estado, nação. E os pastores não ensinando sobre Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Pessoas subindo no púlpito para fazer política, campanha eleitoral. Pastores como cabo eleitorais. Mistura das religiões, o ecumenismo. Eu fiz vídeos comentando que isso traria problemas para a nação. Lugares que tem Maria como intercessora, Pedro como intercessor, que tem placa de igreja, que tem padre, pastor, que coloca um homem, a religião, a denominação, a tradição, na frente do Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O que eu falaria para o Rio Grande do Sul, o que eu falo para os moradores do Rio Grande do Sul, o que eu falo para as autoridades do Rio Grande do Sul, para a igreja do Rio Grande do Sul,
para as religiões do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, de todo o mundo, eu falo, se arrependam, se convertam, se humilhem ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de vossas almas. Porque esse juízo, essa catástrofe, não é nada comparado a passar toda a eternidade separado de Deus, num lugar totalmente desagradável para sempre. Eu acredito que há muitas dores e muitas tragédias, mas nada se compara à dor de um lugar ausente da presença de Deus eterna. Porque aqui, até o ateu usufrui de algo da presença de Deus, da bênção de Deus. Aqui as pessoas usufruem de bênçãos do Senhor, mesmo sendo ateu. Mesmo tendo outros intercessores, outros mediadores. Até o ateu usufrui das bênçãos de Deus, saúde, inteligência, o oxigênio, a beleza das coisas, capacidade de produzir, de prosperar, tudo isso é de Deus. Mas lá no Lago de Fogo não vai ter nada disso. O próprio inferno vai ser lançado no Lago de Fogo. Ah, não é hora de falar isso, vamos nos unir. Não, agora que é hora de falar. Agora que é hora de falar. Até nisso a igreja se omite. Até nisso os pastores se omitem. Não quer falar sobre isso para não desagradar ou para não serem perseguidos. Não me importo se você não quer mais ver os vídeos do canal WMBC Dog Boss, se você está saindo agora ou de quem já saiu. Mas essa é a verdade que salva. Essa é a palavra que dá vida eterna. Não tem outra. Por outro lado, quando eu imagino que existe um lugar com tanta beleza, tanta prosperidade, tanta felicidade, que é inimaginável, ainda que uma pessoa vá lá onde Deus está e veja, ela não vai ter palavras para vir aqui explicar o quão lindo e maravilhoso é esse lugar. Porque eu sei que nesses lugares, pessoas temente a Cristo como único Senhor e Salvador, também sofrem as tragédias, sofrem as lutas. Mas, reforçando aqui, Baruque, pra cá, vamos. Lá, ó. Mas eu sei que a nossa existência não é nesse tempo aqui para sempre. Então, ainda que pessoas fiéis ao Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, sofram também aflições e angústias de morte, de acidentes, de maremotos, terremotos, elas passaram daqui verdadeiramente para um lugar melhor. Diferente de quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador. O que eu estou buscando aqui, enfatizar, que aqui é passageiro, gente. A nossa vida aqui é um momento. Nós vamos passar pela eternidade. E eu não vejo as pessoas se preocupando com isso. Nem as igrejas, nem os pastores. Quais não se ouve mais mensagens sobre a eternidade? Em época de política, em época de eleição, aí que não se ouve mesmo nos púlpitos, se omitem para eleger os seus, fazem do púlpito palanque. Pastores se tornam cabos eleitorais. A palavra da salvação da eternidade some. Homens que não têm Cristo como único Senhor e Salvador não são convidados a aceitar Jesus Cristo. Não são estimulados a se arrepender dos seus pecados. São muito paparicados, elogiados. Não estão nem aí para a salvação da alma. Não ensinam o povo sobre a salvação da alma. Eu fiz um vídeo no canal Voz que Clama na Cidade. Na época que o povo se reunia nos quartéis. Eu ensino ali, prego ali a palavra de Deus. Que as pessoas deviam se voltar para Cristo como único Senhor e Salvador, não para político.
não para a campanha. Isso também traria consequências ruins para a nação. Eu vou deixar na parte do comentário esse vídeo para quem quiser assistir. E tem outros no Voz Clama na Cidade, dentro desse aspecto. E alguns que eu coloquei aqui no WMPC Dogbox, explicando sobre. Eu não vou me omitir, eu não me omito, sendo aceito ou não, por você, ou por pastor, ou por igreja, ou por quem quer que seja. Eu não posso negar a minha salvação. Pessoas que estão negando a informação da salvação ao próximo, estão negando a sua própria salvação. Eu não posso negar a minha salvação. Tem um texto na Bíblia, para concluir aqui, que diz que a salvação não está longe de nós, está perto. A Bíblia fala quem crê com o coração e confessar com a boca. O original dessa passagem está falando que quem anuncia essa palavra de coração é quem não se omite, é quem anuncia Cristo como único Senhor e Salvador, que é salvo. Mas não para ter algum benefício ao meio aos homens, como alguns pregam, por inveja, porfia, emulação, contenda, disseção. Ainda assim, alguns ainda estão pregando Cristo. Agora outros não estão pregando mais Cristo como único Senhor e Salvador. Estão pregando o Messias da terra. Estão pregando político, partido político, ideologia política. Pastores, obreiros, impregnados de política, sem revelação do céu, obscurecidos pelo espírito de Roma, apagados espiritualmente, sem a luz do Espírito Santo. Estão negando a própria salvação de suas próprias almas, não transmitindo ao próximo que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Eu não poderia de pregar Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, nem se eu quisesse. Está incítrico em mim, pelo Espírito do Senhor. E quer ouçam, deixe de ouvir. Enquanto eu tiver fôlego de vida aqui, eu vou anunciar que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. E as orações, jejuns, louvores, tudo deve ser feito para Ele e por Ele. Porque foi Ele que deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. E é Ele que vai voltar para buscar os fiéis. Aqueles que confiaram, permaneceram, confiando nele como único Senhor e Salvador da alma. De lá aqui, ó. Dogbox Baruch, dog de guarda, proteção. Junto. Tô mudando a bolinha.